Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez no templo do Senhor, para cultuarmos o Teu nome, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos ler no boletim a mensagem que se encontra. Todos juntos? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. 1 João 4,9. Eu gostaria de convidar a irmã Cristina Navarro para fazer essa oração. Pode ser. Pode ser. Amém, Senhor. Nós te damos, Pai. Amém, Senhor. Vamos ouvir o hino 62 do HCC. Desculpa, irmão Paulo. Vai reger este hino. Eu esqueci. Jesus, sempre te amo, hino 62 do Inário para o Culto Cristão. Vamos lá. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu, feliz eu te rendo, louvor que é só teu, teu mestre divino, Senhor e meu bem, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança eu sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te, a glória de além. Agora e pra sempre, por ti viverei. E a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Os irmãos podem se sentar. Vamos ao momento de intercessão e agradecimentos. Mas eu tenho uma notícia boa.
com relação à irmã Sônia, que ela foi passear um pouquinho com a família, foi para Sorocaba. Então a recuperação dela é muito boa e nós estamos muito contentes sabendo que ela passou uma situação muito ruim de cirurgia e de voltar para o hospital, e agora saber que ela já está com a família, isso traz uma alegria muito grande para a gente, sabendo que Deus está fazendo na sua vida. Quero pedir para orarmos juntos também pela irmã Henriqueta, que ela teve uma infecção urinária e ela não pode tomar os antibióticos por via oral, então precisou ser internada para tomar os antibióticos. Provavelmente hoje ela deve sair, ficou 3 dias internada e talvez hoje ela possa sair. Então nós vamos orar pedindo que Deus a abençoe, que ela realmente saia hoje, que os medicamentos façam efeito e que à noite ela possa estar com a gente aqui, se Deus permitir. Vamos continuar orando pela Júlia, para que Deus abençoe a sua vida, continue junto com ela. Ela tem perdido muito sangue, tem tomado injeções para restituir a quantidade de ferro, e são injeções que machucam muito, e está marcando uma cirurgia, e o plano de saúde nunca cobre isso de uma maneira rápida. Eles vão ali enrolando, vão tornando a coisa muito difícil, e eles estão tentando achar uma providência, ela e o Luciano, para que tudo esteja bem. Então nós vamos pedir por essas vidas, por outras. Nós vamos orar por cada um dos irmãos que está aqui, vamos pedir que Deus cuide da sua vida. Fico muito feliz que num domingo como esse, nesse calor tão grande, que dificulta tanto a nossa vida, né? Estamos aqui com todos os ventiladores, a gente fica se abanando, e dificuldades para dormir, eu não consigo dormir. Vai dando 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu estou sentado na cama, e depois eu sento no sofá, depois eu vou na cozinha, tomo uma água gelada, e a gente fica ali, não adianta. Não tem jeito. Aí de manhã a gente quer acordar e aí não consegue acordar mais. Muito difícil. E nós vamos ficando preocupados com a quantidade de água, que depois vai faltar água, vai faltar luz, né? Ficamos preocupados com essas coisas. Mas vamos agradecer a Deus porque cada um dos irmãos está aqui. Que bênção, irmão, saber que o culto começa e eu vou vendo os irmãos e a gente pode orar juntos, pode confiar em Deus, pode esperar no Senhor para todas essas coisas. Há coisas muito sérias na vida da gente, mas em todas elas Deus está presente, Deus conhece cada uma delas e Deus tem condições de tratar todas elas. Eu acho que quando nós temos nos rendido a Ele, Ele tem tratado à sua maneira, e essa vai ser a grande bênção nas nossas vidas. Vamos orar por isso. Feche os seus olhos agora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelos teus cuidados na nossa vida. Eu quero agradecer por cada um desses irmãos. Muitos vieram aqui com o coração já sensível e aberto para servir ao Senhor e se alegrar com o Senhor, se derramar diante de Ti no Teu altar. Outros vieram aqui, além disso, para servir ao Senhor no trabalho, no som, na imagem, na portaria, no berçário, com as crianças, na direção do culto, nos instrumentos. Há tanto trabalho, ó Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por todos nós, cada um que veio aqui. Como é bom, ó Deus, e faz bem para o nosso coração, quando os irmãos vão chegando e a nossa fé vai sendo fortalecida, e o Senhor vai falando conosco mesmo antes de abrirmos a Tua palavra. E as músicas que nós cantamos, elas alegram o nosso coração e nos mostram quanto nós queremos aperfeiçoar a nossa confiança em Ti, e quanto nós almejamos aperfeiçoar o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor realmente é o nosso Deus. Nós amamos a Ti. E o Senhor tem se manifestado de muitas maneiras, inclusive de maneiras sobrenaturais, maneiras especiais. Nós não conseguimos explicar, muitas vezes os médicos também não explicam, mas nós sabemos e temos crido nessas soluções que vêm do Senhor a favor de nós, pela Tua grande misericórdia. Nós te agradecemos por tudo isso. Como na vida da irmã Sônia, Senhor, que nós oramos, apresentamos a sua vida muitas vezes, e ela foi passando por dificuldades muito grandes, e houve uma tristeza no nosso coração, porque a situação estava muito difícil, mas as soluções do Senhor foram tão boas, e agora ela já pode estar passeando com a família, e nós te agradecemos por isso.
que ela tenha momentos de alegria e recuperação, não só do seu físico, mas do seu coração, dos seus sentimentos, da sua alegria. E que o Senhor esteja ao lado dela todos esses dias, até que ela esteja completamente curada. E assim, ó Deus, nós confiamos no Senhor e apresentamos outras vidas, como a vida da Henriqueta, que precisa do Senhor neste momento, está lá no hospital, como a vida da Júlia, que vai precisar se internar, fazer uma cirurgia, o Oswaldo, que também vai fazer uma cirurgia mais para frente, para todos os irmãos, ó Deus, que precisam do Senhor e que esperam em Ti, que estão com um problema no seu físico, ou na sua alma, no seu coração, ou talvez, como nós entendemos, lá no seu espírito, na comunhão com o Senhor. Nós pedimos, alcança cada uma destas vidas. Nós clamamos aqui com fé, porque temos visto, Deus, que o Senhor é. Temos experimentado, ó Deus, a Tua presença e as Tuas respostas. E temos visto a Tua grande misericórdia sendo manifestada dia após dia. E estamos muito contentes e esperançosos no Senhor. Não desistimos e continuamos esperando. E assim iremos todos os dias da nossa vida, até que nós não precisemos mais nos preocupar com estas coisas. Esse será um grande dia. Mas que hoje o Senhor abençoe a cada um que está aqui, cada um que assiste a gente lá pela internet, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos estes. Que as bênçãos do Senhor alcancem as suas famílias também, ó Deus. Que assim percebam a Tua mão poderosa sobre cada um deles. Como é bom confiar no Senhor, como é bom esperar em Ti. Abençoa cada uma das vidas. Ora o Senhor em nome de Jesus. Amém. Uma das maneiras do cristão expressar o amor a Deus, a alegria de estarmos com Ele nos seus caminhos, são os cânticos. Convido agora os irmãos que vão fazer um momento de louvor. Bom dia, irmãos. Com muita alegria que estamos aqui para louvarmos ao Senhor. O ineto que nós vamos cantar agora é Vem o Senhor a minha vida oferecer. Vamos ficar em pé para cantarmos este ineto. E como é bom podermos, logo de manhã, poder oferecer a nossa vida ao Senhor, como uma oferta de sacrifício agradável. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti. Sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois posso adorar.
Que assim seja a nossa oração, que seja uma alegria estar ao lado de Deus a cada dia, a cada manhã. E sabemos também que é uma alegria grande da irmã Rosalina louvar a Deus. Não? E nós convidamos ela então para trazer um louvor a Deus. Graças dou por minha vida que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela afeição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo do chorão, pelo lado nos perigos, sempre graças hei de dar. Obrigado, irmã Rosalina. Com certeza foi um momento também de inspiração para nós. E em tudo damos graças mesmo. E uma das maneiras também de agradecermos e de estarmos louvando a Deus é retribuirmos aquilo que Ele também nos dá através das nossas ofertas e dízimos. Teremos agora então um momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidar o irmão Célio depois para orar pelos dízimos e ofertas. Obrigado. Na contramão do que dizem por aí, o hino a letra Destino diz que eu não preciso ter riquezas para ser feliz. Isso é uma verdade. Eu posso dizer com toda certeza que durante toda a minha vida nunca faltou pão para nós nos alimentarmos lá em casa. Graças a Deus, porque Ele é fiel.
E agora estou contente porque eu posso devolver parte daquilo que Deus me deu através dos nossos dízimos e ofertas. 319 do Inário para o Culto Cristão. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Em falsa paz ou vão trazer, por quanto salvo tem. Eterna paz do Salvador, por desfrutar o seu amor. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Do mundo as honras para mim renderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. E mais feliz então serei ao ver a glória do meu Rei. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, nosso Salvador, Senhor de toda a terra, de todo o universo, gratos te somos, Pai, porque podemos estar na tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo, Senhor Deus, aquilo que nós, como pequenos que somos, nunca mereceríamos engrandecer. Mas o Senhor nos deu esse privilégio, Pai, de te louvar, de cantar louvores ao teu nome, ao teu Filho Jesus que nos salvou. E nós também temos um alto privilégio, Senhor Deus, que é levar a tua palavra a todo o mundo, Pai, pregando o evangelho a todas as criaturas. Este é um privilégio que os anjos que gostariam de ter, mas não têm, foi nos dado a nós, homens. E nós te agradecemos também por mais um privilégio, Pai Santo, o de estar colaborando, Pai Santo, com a tua obra em todo o mundo. Com as nossas ofertas, Senhor Deus, o teu evangelho chega até os confins da terra. E nós podemos sustentar esse trabalho aqui no bairro da Moca, Pai, para que ele possa estar iluminando este lugar, um lugar de trevas, lugar de violências, mas o Senhor está presente através da tua igreja Ebenezer nesse lugar. Nós te agradecemos pelo povo que aqui se reúne, te pedimos, Senhor Deus, que consagres essas ofertas que aqui foram entregues de uma maneira, Pai Santo, que só o Senhor sabe fazer, instruindo, Pai Santo, os tesoureiros para que eles possam cumprir bem sua missão, Pai, e aqueles que têm o ministério de estar servindo a população através de cestas básicas, através de ofertas para o trabalho do Senhor aqui, possa tudo ser feito, Senhor Deus, orientado pelo teu Santo Espírito. Nós te agradecemos também mais este privilégio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o próximo texto que tem no boletim. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10.
Vamos agora ao momento da ceia. Convido os irmãos diáconos que vão participar. Irmãos, que privilégio lembrar do que Cristo fez por nós. Quando foi instituída a primeira Páscoa, houve um anúncio. Algo vai acontecer um dia que vai trazer uma solução definitiva, que vai nos ligar até Deus novamente. Quando Adão pecou lá no começo, Deus prometeu que haveria uma solução. E durante muitos anos eles esperaram essa solução. E hoje o que nós fazemos é lembrar que a solução realmente veio, que as promessas foram cumpridas, que o grande amor de Deus foi manifestado da forma maior que poderia haver. Então nós lembramos com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor desse momento. Vou pedir para o irmão Oswaldo orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, e vou pedir que você tenha neste momento aqui o momento de você colocar-se diante de Deus, refletir, pensar. A ceia não é oferecida a todas as pessoas, mas aqueles que já se batizaram. E mesmo assim, nós não queríamos fazer esse momento um momento indigno, mas um momento que dignificasse o nome de Cristo. Que dissesse: Senhor, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te glorificamos, através das palavras, da vida. Então que o sangue de Cristo esteja sobre as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, mas que seja um tempo de comunhão com Deus, de satisfação na grande vitória que Cristo ofereceu para as nossas vidas. Vamos orar. Somos gratos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para, através desse ato simbólico, ó Deus, estar, Senhor, rememorando tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor fez um dia e que mostrou, Senhor Deus, o caminho para muitas pessoas, Senhor Deus, e tem mostrado, e infelizmente muitos não têm visto, Senhor Deus, e percebido que é o melhor caminho, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos ter sabedoria para levarmos a palavra àquelas pessoas que não te conhecem, Senhor Deus, para que eles possam estar verdadeiramente, Senhor, se entregando a Ti, Senhor Deus, vivendo um mundo diferente, Senhor Deus. O mundo que nós vivemos, Senhor, que nos achegamos a Ti, procuramos, Senhor Deus, fazer aquilo que o Teu mandamento diz, aquilo que a Tua palavra nos pede para que façamos, ó Pai. Te pedimos por cada pessoa aqui presente, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam estar, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor. Te pedimos para aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, alguns que estão hospitalizados, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre eles, ó Pai, e que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, com que eles possam sentir a Tua presença em suas vidas, ó Pai. Se conosco agora neste momento, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo nos dirige no hino enquanto servimos o pão. Cantemos o hino de número 516 do Inário. Pão da vida. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos. Nós vamos agradecer a Deus também pela aliança que Ele estabeleceu através de Cristo Jesus. Bom, Timóteo, por favor, nos eleve a Deus em oração. Agradeça a Deus e apresente as nossas vidas, para que essa aliança não seja algo apenas apresentado e oferecido, mas seja algo vivido, aceito e correspondido através das nossas vidas também. Senhor Deus, ao lembrar esse fato histórico lá no passado, a morte de Jesus na cruz, no Getsemane, entre os fariseus que tanto o atacaram, Senhor Deus, como diz a tua palavra, nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura e escândalo para alguns, mas para nós é o poder de Deus, a vida eterna. Ao tomarmos, Senhor Deus, simbolicamente essa confirmando a aliança começada lá no Velho Testamento e terminada em Jesus, que possa corresponder às nossas vidas, não só aqui dentro do templo, mas no dia a dia, nos nossos negócios, na escola, nos nossos passeios, nas nossas atividades intelectuais, físicas, emocionais, todas. Senhor Deus, une-nos como igreja, porque nós estamos cheios de falhas e fraquezas, e tantas vezes nós escorregamos, nós pecamos, nós precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente, como se podia imaginar, que nós esperamos em Ti, e que realmente, Senhor Deus, estejamos preparados para confirmar essa aliança entre Deus e a humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, e em nome dele, amém. Através do sangue de Cristo nós fomos lavados, perdoados os nossos pecados e nos tornamos alvos mais que a neve. Cantemos 286 do Inário para o Culto Cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvo nós estamos por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor.
Porque todas as vezes, versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Deus seja louvado. Tenho comigo aqui os dois livros, o livro do Mensageiro da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu esses dias, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E estou trazendo aqui para mostrar para os irmãos e vou deixar depois ali no hall, para que os irmãos, aqueles que quiserem ver, conhecer, ler, possam ver. Depois vou deixar na biblioteca, para que os irmãos que queiram conhecer mais profundamente, ver alguns detalhes daquilo que foi tratado, de tudo que foi dito lá, de todo o programa, depois você pode retirar e entregar e outra pessoa retira. E tenho também aqui o livro da Ordem dos Pastores, da reunião da Ordem dos Pastores, que participei também os 2 primeiros dias. E também eu vou deixar à disposição para que os irmãos possam ver, conhecer. Também vou deixar depois na biblioteca, aqueles que quiserem saber como estão as coisas em mais detalhes, ali podem conhecer. Aqui tem vários relatórios financeiros, relatórios de programas, das organizações denominacionais, então das organizações batistas. Então depois os irmãos que quiserem, tiverem desejo de conhecer maiores informações, eu vou deixar ali no hall, os irmãos podem ver e depois vou colocar dentro lá da biblioteca para que os irmãos possam retirar e até levar para casa. Quero estudar com os irmãos um texto que está no livro de Mateus, capítulo 26. O Timóteo falou sobre o Getsemane, e nós queremos estudar essa passagem onde Jesus vai até o Getsemane. O Getsemane é um jardim com várias oliveiras, e ele existe até hoje. E é muito interessante que a oliveira é apresentada como uma árvore que não morre, porque conforme os galhos vão morrendo, outra árvore já brota dela mesma, e ela vai se renovando, e você vai percebendo que o seu tronco vai ficando cada vez mais grosso, e tudo misturado, os outros troncos vão nascendo dali mesmo, e você olha, é uma árvore que tem um formato bem estranho, mas aquele tronco vai crescendo um do lado do outro, e vai ficando bem largo, e a oliveira vai se renovando. Então há oliveiras centenárias, de muitos anos, que estão naquele jardim. Aquele jardim existe até hoje, o mesmo jardim onde Jesus foi orar com os discípulos. E eu quero ler com os irmãos então a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados.
e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Até aqui. Se você soubesse que aquelas seriam as suas últimas horas, quem você convidaria para passar com você esses últimos tempos? Quem são as pessoas que você chamaria assim: olha, eu só tenho mais esses dias, eu gostaria que você fosse lá em casa, que nós comêssemos junto, que nós passássemos um tempo juntos, olhássemos algumas fotos antigas, lembrássemos algumas coisas, conversássemos sobre a vida, sobre as coisas. O que você ofereceria? O que você falaria para fazer nessa hora? Vamos fazer alguma coisa, são as minhas últimas horas de vida. O que você faria? Quem você convidaria? Quais são os seus planos? Jesus tem uma situação bastante difícil, porque os discípulos eram realmente aqueles que estavam mais próximos dele. Uma certa vez você vai se lembrar que ele vai chamá-los de sua própria família. Quando alguém diz para ele, naquela casa em que ele estava falando, cheio de pessoas, não dava nem para entrar, mas o recado chegou até ele dizendo: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e ele diz: quem são a minha mãe e os meus irmãos, senão esses aqui que fazem a vontade do meu Pai? Parece que Jesus tem uma ligação muito profunda, mas não é apenas sentimental, não é porque eles estão andando juntos. Jesus não falou assim: quem são a minha mãe e os meus irmãos, quem é a minha família, senão esses aqui que estão passando apuros comigo. Jesus não disse isso. Jesus disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parece que tem uma ligação muito espiritual entre Jesus e os discípulos, porque ele entende que esses discípulos foram chamados por Deus para cumprir um propósito muito importante, e Jesus está confiando esse propósito a eles. Então eu não sei dizer se realmente essas últimas horas de Jesus foram horas em que ele chamou os discípulos para a sua agonia e tristeza, ou ainda os chamou para completar as últimas horas do seu ministério, para dedicá-los ao Senhor, ou para mostrá-los a importância daquilo que eles estavam vivendo, ou apenas porque não seria adequado nessas últimas horas deixá-los sozinhos, porque ele estava sendo perseguido e talvez alguém fosse prendê-los e forçá-los a dizer onde Jesus estava. Talvez tivesse várias situações, eu não sei dizer exatamente qual era, mas o texto parece deixar evidente que é porque Jesus estava com aquela profunda tristeza, que ele resolve fazer algo muito importante. Mais do que aproveitar as últimas horas de vida pensando na própria vida e no que eu poderia fazer aqui, como beber, comer, como passear, rever as últimas fotos, falar coisas importantes, Jesus resolve orar. Jesus resolve orar. Algo muito sério está para acontecer. Envolve a sua vida, mas envolve algo mais. No caso de Jesus, envolve receber a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E isso para Cristo é uma coisa muito complicada. Não é algo fácil receber a culpa. Ele sabe que ele vai ser colocado diante das pessoas, que ele vai sofrer a ignomínia ou a vergonha, que ele vai passar por todas aquelas situações e ele vai ser crucificado por causa do preço do pecado que ele não cometeu. Isso tem o peso tanto social, de ser envergonhado, tem o peso físico de sofrer toda a dor, e tem o peso espiritual de ser condenado. Irmãos, é muito sério o que Jesus vai passar. A gravidade da situação fez com que ele tomasse uma decisão: eu preciso orar. E os discípulos foram chamados então para estar junto com ele nessa hora, para orar junto. E ele deixa os discípulos, leva um pouquinho mais Pedro, Tiago e João, depois deixa eles ali, vai até orar. Lá no jardim do Getsêmani tem uma pedra onde a tradição diz que foi ali que Jesus orou. E a gente fica perguntando, eu não sei se é mesmo, mas é interessante ver
o jardim, e a gente fica pensando naquela pedra. Talvez Jesus tivesse realmente ido até aquela pedra sozinho, deixado os discípulos ali, e lá ele tivesse chorado, mas com muito respeito e obediência àquilo que Deus tinha planejado. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, uma das tentações de Satanás foi com relação ao seu próprio físico. Transforma essas pedras em pão. Ali você percebe a humanidade de Jesus e a perfeição da sua obra em manifestar-se como ser humano. A própria tentação de Satanás é com relação à fome dos 40 dias de jejum que Jesus estava vivendo. E agora não é diferente. Jesus está sofrendo fisicamente, emocionalmente, tudo aquilo que está para acontecer com ele. E ele busca nos discípulos, talvez, um pouco de ajuda, um pouco de presença. Quem sabe se não um pouco de consolo, um pouco de persistência. Mas a palavra que talvez mais refletisse nesse momento, talvez seja um pouco de fidelidade. Que vocês sejam fiéis. Nós andamos juntos. Eu estou confiando a vocês um ministério. Eu estou esperando de vocês algo muito sério, uma continuação de algo muito grande. E agora é a hora mais difícil e eu estou contando com vocês. Lá estão os discípulos, cansados. Aqueles últimos dias tinham sido dias bem pesados. Eles dormiam no Monte das Oliveiras, desciam o monte, faziam a purificação, depois subiam, passavam pelas escadas, degraus grandes, altos, chegavam até o templo, aquela rotina de passar pelas pessoas, Jesus curando as pessoas, falando às pessoas, uma rotina muito pesada, os fariseus acusando, os líderes querendo matar Jesus, perseguindo, dias muito pesados, de muita tensão, 1 dia, 2 dias, 3, vários dias. Aí de noite vamos descansar porque amanhã não vai ser fácil, eles estão cansados, mas Jesus fala assim: vocês podem orar comigo. Eles até tentaram. Um pouquinho antes, Jesus tinha uma conversa com Pedro, falando que eles ficariam escandalizados, e Pedro falou assim: eu sigo o Senhor até a morte. E Jesus conhece Pedro. E agora, se Pedro tinha proposto ir com Jesus até a morte, Jesus volta do seu primeiro momento de oração, encontra eles dormindo e pergunta: mas vocês não podem ficar nem uma hora comigo? O que será que passou no coração de Jesus? Um Pedro que se oferece até a morte, mas não consegue nem orar? A que estariam realmente dispostos? Jesus sabe que eles estão cansados, são as limitações físicas. Por isso ele diz, não só com uma visão espiritual, mas ele diz algo muito simples, objetivo e verdadeiro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vontade de Pedro de ir até a morte era muito grande. Mas depois Pedro nega Jesus. Pedro não vai orar com Jesus como Jesus gostaria. Ele tem as suas limitações. Eu queria que você pensasse nisso. Quais são os valores que estão na nossa vida, para que a gente possa realmente, nas horas de muita dificuldade, nós avaliamos como nós vamos resolver esses problemas. E que a nossa visão não esteja limitada apenas aos problemas. Jesus não está preocupado apenas com: eles vão me pegar e vão me crucificar. Jesus está preocupado com o todo do que ele está vivendo, porque há um ministério ali, há um propósito de Deus sendo cumprido através da vida de Cristo. Ele está preocupado com esse propósito, não apenas com a sua integridade física, porque ele está orando para Deus dizendo assim: mas faça-se a tua vontade. Aquilo que Pedro gostaria de fazer, Jesus está fazendo realmente na sua plenitude. Jesus está se entregando à morte. Então é difícil, é algo que está além dos limites humanos, mas Jesus está lá fazendo. Com todas as suas dificuldades humanas, Jesus está se entregando. E eu queria que você pensasse nisso, que ele não arredou o pé, que ele não desistiu, que ele insistiu, que ele orou uma vez, que ele orou 2 vezes, e orou 3 vezes, até que ele chegasse a hora, e ele sabia que agora Judas estava vindo,
E ele chama os discípulos e fala: agora vamos, porque Judas está chegando, aquele que vai me trair já está chegando, nós precisamos ir agora. Então Jesus, ele gasta aqueles seus últimos momentos numa comunhão com Deus, se entregando, para que o propósito não seja perdido, para que a sua vida esteja nessa ligação com Deus, porque há coisas mais sérias que vão vir, e sofrimentos maiores do que aquele que ele estava sentindo até então, mas ele queria estar preparado, ele queria ter certeza de que era isso mesmo que ele iria fazer. Ele não queria ter dúvidas, ele não queria lamentar e nem queria ficar lá sofrendo e perguntando por que estou fazendo isso, mas ele queria ir até o fim. Então há esse preparo de Jesus na oração, e os discípulos aprenderam isso com ele, ainda que dessa maneira, mas aprenderam com Jesus. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você: qual dos propósitos que Deus deu para a sua vida, especialmente para a sua vida, cada um dos irmãos aqui, qual desses propósitos que Deus colocou na sua vida você pode dizer que é pequeno? Qual desses propósitos você pode dizer assim para Deus: ah, Deus, isso aí o Senhor nem precisava? Qual desses propósitos você pode dizer assim: ah, Deus, para isso aí 2 minutos de oração já é suficiente? Qual desses propósitos você pode dizer assim: ah, Senhor, isso aí não tem problema, isso aí é um tiro de letra, isso aí eu não vou sofrer nada com isso? Não, será que os propósitos que Deus tem colocado na sua vida são tão pequenos assim, para a gente levar esse propósito de Deus de uma maneira tão tranquila como nós temos levado? Para nós não nos dedicarmos tão intensamente a Deus, mas apenas nos basearmos nos nossos limites. Deus, eu já orei um pouquinho, mas agora estou cansado. O Senhor entende, né? Meu Deus, hoje está muito calor, está difícil de chegar na igreja hoje. Deus, eu estou muito cansado, tem muitas coisas. Tenho dito isso para algumas pessoas. Nós temos feito das bênçãos de Deus a nossa limitação. Que nós clamamos a Deus: Deus, eu preciso do emprego, e depois chega: olha, Deus, eu não posso participar porque eu tenho que trabalhar. E nós temos pedido bênçãos, como os nossos filhos, depois dizemos: Deus, eu não posso porque é o meu filho, sabe como é que é? Deus, me dá condições financeiras, aí eu tenho uma casa boa, aí eu tenho uma televisão ótima. Deus, olha, esse programa é tão bom. Depois eu tenho internet, tenho computador, tenho celular. E aí o pecado vai continuando na minha vida de todas as maneiras, e as facilidades da vida vão tomando conta do meu dia a dia, das minhas forças e do meu tempo. Eu digo para Deus: Deus, não dá para fazer isso. E sou eu que tenho classificado os propósitos de Deus, dizendo: Deus, isso aqui não é tão importante. Olha, eu tenho coisas mais importantes. Qual que é o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida, que você pode dizer: Deus, isso aqui a gente nem precisa fazer, vamos deixar de lado. Se o Senhor tiver um maiorzinho aí, a gente conversa. Todos os propósitos que Deus deu para você precisam ser cumpridos na integridade. Deus está confiando a você. Não tem nenhum de nós que está livre dos planos de Deus, no sentido de que Deus não conta com a gente e deixou a gente lá: você não serve para mim, eu vou deixar você num canto aqui. Deus continua contando com cada um de nós. Eu penso na importância que os discípulos tinham para toda a obra que Deus ia fazer, mas eu posso dizer que a obra que Deus tem na sua vida é menor do que a que Ele tinha com os discípulos. É o mesmo reino, é o mesmo Cristo, tem as mesmas necessidades, e envolve a salvação de outras vidas, assim como aqueles que os discípulos precisaram trabalhar, assim como o evangelho que eles precisaram escrever e relatar e chegar até nós, e eles viveram aquela importância, e agora o evangelho está na sua frente, e você diz: mas falar para as pessoas isso não é tão importante assim. Vou falar especificamente sobre um trabalho que nós temos, chamado ID. Então há 15, 16 anos, eu perdi um pouco a conta. Que trabalho importante, irmãos, que estrutura que nós temos, que as pessoas falam. Ontem estive com alguns amigos, não são desta igreja, e eles estavam falando sobre o ID. Eles perguntaram: e no carnaval vocês vão fazer de novo? Sim, nós vamos lá para Pedro de Toledo. E eles comentando uns com os outros: mas olha, mas aquele trabalho, você devia ver que estrutura, que trabalho bem feito, que trabalho que emociona, a capacidade que eles têm, a estrutura que eles têm, o que eles fazem, é um negócio incrível.
Então quem está de fora e vê que é um negócio incrível. Nós estamos vendo lá Nova Campina, os irmãos que estão lá lutando e que agora foram organizados em igreja, agora em dezembro, que estão contentes por todas as vidas que ficaram e permaneceram do trabalho que foi feito lá. E eu vejo essas coisas e o meu coração arde assim, com aquela alegria de ver o que Deus está fazendo e o que nós podemos fazer. E eu vou conversando com as pessoas e uma dizendo: olha, eu não vou poder ir. O outro diz: eu também não vou poder ir. Eu também não vou poder ir. Está cheio de pessoas que dizem que não podem ir. Irmãos, todo ano nós fazemos o carnaval, mas esse ano muitos não podem ir. E eu fico me perguntando onde é que está a preocupação que nós temos em nos prepararmos o ano inteiro, porque o mundo se prepara o ano inteiro para o carnaval e eles gastam muito dinheiro, gastam muito tempo. E se você fala assim: você não está cansado? Ele fala: estou muito cansado, mas eu preciso terminar isso aqui. E a igreja de Cristo diz: e aí, você está animado? Não, eu estou muito cansado, eu não posso terminar isso aqui. Mas alguma coisa está errada. A gente precisa rever, precisamos pensar nisso daí. Precisamos pensar no sacrifício de Jesus, num lugar tão bonito quanto o Getsemane. Para ele foi um lugar de muita dor, de muito sofrimento, de tristezas profundas. Não só com o que estava acontecendo, mas com aqueles em quem ele estava confiando. Porque Jesus confiou naqueles discípulos, naquelas pessoas a quem ele tinha uma consideração, um respeito, uma confiança. Ele entregou essa confiança a eles: vocês vão continuar e eu vou mandar sobre vocês o Espírito de Deus. E é o mesmo Espírito que opera na igreja de Cristo Jesus, que somos nós. E onde está a nossa vida? Quais são os pesos que têm fechado os nossos olhos? Os nossos olhos estão pesados. Deus, não vai dar para ficar. Irmãos, vamos tirar esses pesos. Vamos levantar, nem que precise for ficar pulando no lugar, mas vamos acordar. Vamos tirar esses impedimentos que estão nos prendendo, como diz Hebreus 12:2. Que estamos prendendo, e vamos correr a carreira que foi proposta para nós. Não vamos ficar nos arrastando, mas vamos correr o caminho reto que Jesus estabeleceu para nós, que são caminhos do propósito de Deus para a nossa vida, que não são pequenos, que não merecem nossa classificação. Isso é importante, isso não é, isso é grande, então isso eu vou me dedicar, isso é pequeno, não vou. Todos eles merecem a nossa fidelidade como resposta ao Senhor, em todas as coisas. Valeria a pena a gente capacitar um missionário, capacitar uma pessoa com um curso teológico, depois comprar uma passagem para um lugar bem distante, e depois ele ter que andar 40 dias até chegar numa aldeia, num lugarzinho onde mora um eremita lá na montanha, e ele falar do evangelho para aquela pessoa e ter contraído uma doença nesse caminho, no meio da selva, e depois de falar o evangelho para aquele eremita ele morrer e a gente perder todo esse investimento? Eu pergunto, valeria a pena investir nisso? A gente fica classificando. Se fosse para investir numa pessoa para falar para 100 mil pessoas, né, num lugar confortável, com ar-condicionado, aquele palco enorme, aquele mega show, todos, claro que valeria. Mas para mandar para uma vida a gente já pensa um pouquinho, bom, depende, não teria um outro jeito? A gente fica contabilizando as coisas. Acho certo a gente planejar, acho certo a gente medir as coisas, mas acho errado quando a gente diz é melhor não. A gente tem que usar a nossa inteligência para encontrar caminhos e soluções, não para encontrar desculpas ou até justificativas. Vamos usar a nossa inteligência, irmãos, para servir ao Senhor e não ao diabo, para servir o reino de Deus e não a nossa carne, para apresentar a luz e não ficar nas trevas. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos chamar os outros. Há muitos bancos vazios aqui, há muitos que não estão aqui, mas à noite eles vão estar. E eu quero pedir, por favor, irmão, chame alguém e diga, vamos à obra de Deus, vamos à igreja, vamos servir ao Senhor, vamos visitar o irmão, vamos anunciar de Cristo, vamos comprar um livro, vamos entregar um livro, vamos investir na obra do Senhor. Vamos lá no ID. Eu não sei, irmãos, eu fiquei muito contente quando a irmã Maria falou assim, eu quero ir no ID. Ela tem todas as limitações pela sua idade. Ela falou, eu gostaria muito de ir no ID. Acho que seria complicado nós levarmos. Nós temos que pensar nisso, seria muito complicado. Mas o desejo dela, irmãos,
Isso tocou muito no meu coração. Eu queria que esse desejo inundasse todos os nossos corações. Nós fizéssemos disso o propósito de Deus. Não só o ID, nosso dia a dia, nosso relacionamento com a nossa família, a nossa comunhão com os irmãos, como nós falamos com eles, o nosso interesse, o nosso olhar para as Escrituras e ler esse texto que começou lá com aqueles discípulos, com aquelas pessoas que moravam lá, e elas ouviram e escreveram, e elas se dedicaram a isso com muita intensidade. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Talvez a sua palavra, o jeito de você falar com alguém numa loja, possa mostrar a grande diferença que Cristo fez. Então trabalhe por isso, irmão. O jeito que você abraça o seu irmão, o jeito que você diz para ele: eu orei por você essa semana, o jeito que você visitou o seu irmão, o jeito que você encontrou alguém no ônibus, no trem, no elevador e falou com ele a respeito do calor que está fora e do frio que está no coração das pessoas, que só Cristo pode aquecer. Talvez seja uma maneira de você dizer: Senhor, os propósitos do Senhor podem parecer muito pequenos, mas eu não vou ser infiel com nenhum deles. Você pode orar assim comigo? Você pode fazer esse propósito comigo hoje? Aceite esse desafio, por favor. Que ninguém despreze o propósito que Deus tem. Todos nós que estabelecemos uma aliança com Cristo e hoje aqui estamos lembrando essa aliança que Cristo estabeleceu com Ele, nenhum de nós pode ficar fora desse desafio. Nós temos que cumprir esse desafio. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Faça esse compromisso junto comigo nesta manhã. Senhor, estamos diante de Ti, pensando no grande sacrifício de Cristo, como foi difícil para Cristo. E também foi difícil para Ele, muito triste, ver que os discípulos estavam cansados e estavam entregues às suas limitações. Realmente a carne é muito fraca, ela para logo, ela tem forças para o pecado. Mas eu quero pedir ao Senhor que nós, comprometidos com Cristo Jesus, nós que entendemos que fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós que cremos que o sangue de Jesus nos perdoou os pecados, nós queremos responder ao Senhor com fidelidade e compromisso. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para os propósitos que o Senhor tem para nós, de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, de cuidarmos do próximo, de amarmos a Tua palavra, de conhecermos o Senhor e a Tua palavra, e vivemos essa Tua palavra e anunciarmos o Evangelho de Cristo. Senhor, usa as nossas vidas. Nenhum de nós quer ser infiel ao Senhor. Nenhum de nós quer ser mesquinho ao Senhor, nem com as nossas condições financeiras, nem com o nosso tempo, nem com os nossos relacionamentos, nem com a nossa condição física ou espiritual. Mas queremos nos entregar ao Senhor, responder ao Teu grande amor e misericórdia, fazer do nosso corpo, fazer da nossa vida um sacrifício ao Senhor, que traga alegrias ao Senhor. Nós não estamos nos entregando à morte, como Jesus fez. Nós estamos nos entregando à vida. E nós queremos aproveitar cada dia das nossas vidas no trabalho do Senhor. Onde estivermos, naquilo que estivermos fazendo, o Senhor usa as nossas vidas. E abençoa-nos os propósitos que o Senhor tem colocado a nós, que são um pouco diferentes, que saem da rotina, como o ID, ó Deus. Abençoa-nos para que nós consigamos ir, para que tenhamos as equipes, para que ninguém diga: não vou fazer isso, mas que todos digam: se precisar, conte comigo. Ó Deus, usa-nos. Ajuda-nos a usar a nossa inteligência para cobrir as nossas limitações, como Jesus fez. E assim sirvamos ao Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E o Senhor seja louvado através das nossas vidas e da Igreja Batista Ebenezer, de todas as vidas que se propõem aqui neste lugar e pela internet também. Abençoa-nos. Eu os apresento ao Senhor junto com a minha vida. Todos nós nos apresentamos a Ti nesta oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Amém.
rapidinho, irmãos. A irmã Esther, que é a diretora da escola dominical, ela cedeu esse horário aqui. O irmão Marcelo havia pedido, está funcionando ou não? Tá. Para que